Recording in progress, gravação em progresso. Ok. A gente está gravando a partir de agora por quê? Porque isso aqui daqui a pouco vai lá para o YouTube e essa aula vai ficar aberta para quem quiser participar e assistir, tá? Então, por que eu escolhi esse tema mentalidade à prova de balas? Porque você pode não perceber, mas a tua mente está sendo atacada em todo o tempo, ok? Eu vou falar com vocês o que diferencia um corretor comum de um campeão. É isso que eu vou falar. Porque o que diferencia o corretor comum de um campeão não é o lead. Porque o lead que um recebe é o mesmo que o outro recebe. E muitas vezes o lead do perdedor é melhor do que o lead do campeão. O lead é o mesmo. O script é o mesmo. A empresa é a mesma. Esses dias, não, hoje, um corretor falou assim para mim: poxa, olha só, peguei 3 indicações no plantão ontem, mas a maioria de Unimed, de não sei o quê, e piriri, pororó. Beleza. Não demorou muito tempo, veio um outro corretor e falou assim para mim, na virada do plantão, falou assim: cara, que plantão maravilhoso. Que plantão maravilhoso. Eu peguei 3 indicações, falei com não sei quantas, tem venda praticamente fechada e tal, e tal, e tal. Então, não é quantidade de lead, não é plantão, não é a empresa que você trabalha o que diferencia, não é isso. Tem outra coisa que diferencia. E é isso que as pessoas precisam entender. Que se você mudar a tua mentalidade, blindar a tua mentalidade, ninguém mais te para, você nunca mais vai ser o mesmo. E talvez as pessoas estejam jogando o jogo errado. O teu maior concorrente não é o mercado. O teu maior concorrente não é a empresa, não é o cliente, não é nada disso. Você mesmo. Nós É a própria mesmos. pessoa, né? Você mesmo. A verdade dura que o teu maior concorrente é É aquilo que você está entre mesmo. as suas duas orelhas, ou seja, a tua É. mentalidade. Agora, quer saber uma verdade? Você nunca vai vender em um nível acima da tua mentalidade. Se você acha que você é um grande vendedor, você será um grande vendedor. Se você acha que você é um péssimo vendedor, você será um péssimo vendedor. Vou repetir o que eu falo e é um mantra. Nenhum problema financeiro suporta a 100 ligações por dia. Nenhum problema financeiro suporta alguém que está animado, alguém que sabe que vai fazer a diferença. Então você nunca vai vender acima do nível da tua mentalidade. Os psicólogos estudiosos da mentalidade financeira mostram que cada pessoa tem um cifrão como que escrito na sua testa. O que é isso, Austin? Tu já reparou que algumas pessoas elas vivem ao longo de um determinado tempo com uma certa quantia financeira, sei lá. A pessoa tem um ganho mensal, digamos, de 5 mil por mês, 3 mil por mês, 2 mil por mês. Beleza? Aí você vai me perguntar assim, cara, como é que alguém vive com um salário mínimo, R$ 1.500? Vive. Vive. Pior que vive. Por quê? A trança de Porque, barranco, né? mas vive. É o padrão da pessoa. De alguma maneira ela vai ter uma ajuda, vai acontecer alguma coisa e tal. Vamos supor que essa pessoa que está ganhando R$ 3.000, ao longo de um certo tempo, ela por algum motivo e algum tempo, ela faça R$ 5.000, R$ 10.000. Beleza? Fala, Monteiro. Ela fez R$ 10.000. Tu pode ter certeza, em algum tempo, depois de que ela fizer esses R$ 10.000, vai acontecer alguma coisa que ela vai ter que gastar aqueles R$ 7.000 para poder voltar ao nível dos 3. Talvez isso já tenha acontecido contigo. Tem gente que fala assim, ai, eu tenho até medo de ganhar dinheiro porque sempre acontece alguma coisa quando tem um dinheirinho a mais. Sabe o que é isso? Esse cifrão que está aí na tua testa.
isso? Porque a tua mente, o teu recipiente é daquele tamanho. Um copo desse aqui, ele cabe um determinado nível de água. Um balde cabe outro nível de água. Uma caixa d'água cabe outro nível de água. Uma piscina cabe outro nível de água. A escolha é minha e sua, qual nível de água a gente vai estar envolvido, ou qual nível de água a gente vai estar inserido. Se isso aqui é o que mata a minha sede, maravilhoso. Se eu produzo ao nível de uma piscina, eu vou matar não apenas a minha sede, mas a de muita gente. E aí é que tá. O dinheiro que você ganha, a venda que você faz, tem menos a ver com você e mais a ver com os outros. Porque você nunca vai ter dinheiro para motivações egoístas apenas. Você acha que é à toa que os maiores milionários do mundo têm fundações ou fazem acordos? Obviamente, eles têm vantagens com isso. Não estou aqui discutindo isso. Só que eles entenderam que quanto mais eles semeiam, mais eles colhem. Então, isso vale para a questão financeira, isso vale para a questão profissional. Então, existe uma diferença entre o corretor que está aprisionado e um corretor que está parado. O que eu citei há pouco tempo, existe o corretor que o cara vende lá 2, 3 mil reais e depois de algum tempo, ok, esse contrato de 3 ou 4 mil reais a mais que esse cara vendeu, ele cai. O cliente desiste. Dá algum problema, ele tem que devolver o dinheiro. Sabe o que é isso? Mentalidade de escassez. Mentalidade de Mentalidade quê? escassez. Mentalidade escassa. Mentalidade de fragilidade. É uma fragilidade que a pessoa tem. Por quê? Ela acredita que aquilo que ela tem é tudo que vai ter. Aí a pessoa fica assim: caramba, se eu ganhasse 5 mil por mês. Vou te contar um segredo. Quando você ganhar 5 mil por mês, 5 mil não vai ser mais suficiente. Aí você vai falar assim: caramba, se Pagar eu ganhasse 10. 10 mil por mês. Aí quando chegar a ganhar 10 mil por mês, você vai falar assim: não é Pagar 20. suficiente. Não É, é suficiente. Quando você ganhar 100 mil por mês, tu vai falar assim: não é suficiente. Por quê? Porque você nunca vai ter um nível financeiro, uma venda, tá? Grande com uma mentalidade pequena. Eu vejo gente brigando por centavos, gente brigando por, sei lá, um copo d'água, qualquer coisa, sei lá. Gente não briga por dinheiro. Porque minha tia dizia uma coisa, diz uma coisa, na verdade ela está viva. Eu faço dinheiro, mas o dinheiro não me faz. Eu faço dinheiro, mas o dinheiro não me faz. Eu faço a venda não me faz. Então, ter uma mentalidade à prova de balas é você manter um nível de crescimento independente do que aconteça ao teu lado. Sabe por quê? Porque coisas boas e más vai acontecer comigo, com você, com qualquer um. Eu, você, todos nós vamos acordar um dia mal. Eu, você, todos nós vamos ter que perder algum cliente ou outro. Eu, você, todos nós vamos ter que devolver dinheiro mais cedo ou mais tarde. A grande questão é se você vai se prender a isso ou se você vai se tornar um corretor imparável. Porque entenda uma coisa, problema nas tuas vendas, tu vai ter. Sabe o corretor talentoso? O cara sabe muito, o cara conhece muito, o cara fala com uma propriedade, mas ele vende bem, mas depois ele trava. Ou tem aquele outro corretor que ele é um cara que no momento bom, que a venda está acontecendo, ele está confiante, ele está certo de que a coisa vai acontecer. Mas quando dá o primeiro problema, ele de para, ele trava. desarma. Eu tenho corretores, olha só que loucura. Por um lado, isso é muito bom, mas por outro lado, é uma tampa. E uma tampa é o que impede você de crescer. Dali você não passa.
Eu tenho corretores que eles não conseguem trabalhar. Talvez você seja assim. Ele não consegue trabalhar se tiver uma pendência, enquanto ele não resolver. Ah, eu Mesmo, sou. mesmo aquela pendência que não depende dele resolver apenas. Por exemplo, tem uma pendência documental. Tu já pediu o cliente falou que vai te mandar. O cliente sabe que tem que te mandar, a pendência falou que vai te mandar. Adianta você parar de trabalhar enquanto o cliente não te manda? Mas tem gente que para. Não, Tem gente que não. para. O que você pode fazer enquanto o cliente não mandou? Nada, você já fez o que tinha que ter feito. Então, se esse cliente demorar 1, 2, 3 dias para te mandar aquele documento, você fica 1, 2, 3 dias sem trabalhar. Esse é o Eu era problema. assim. Eu Oi, fui Bela, assim uma fala. vez na minha vida. Eu Oi? fui assim uma época na minha vida. Eu fui assim uma época na minha vida. Há muitos anos atrás. Até que eu escutei uma palavra assim, next, próximo, bora. Aí eu É a falei, doutrina. porra, é verdade. Falei, porra, é por aí. Aí eu, tipo assim, desliguei disso, entendeu? Eu deixo a pendência lá, um dia a gente resolve e continuo. Porque senão você vai parar a tua vida toda por causa de uma pendência. Aí É, você para teu mês, tu para a tua vida, tu para qualquer coisa que tu tá fazendo. Aí tu entra num pânico desesperador. E, porra, cara, pra frente, entendeu? Segue o fluxo. é a E a doutrina vida de anda por Jesus, aí. amor ao próximo. É isso aí, next. Next. Eu não estou falando que você vai ser um irresponsável, não, tá? Entenda isso. Eu sei Você tem disso, que eu cuidar entendo daquilo isso. ali, tá? Mas tem coisas que você não pode mais fazer, que depende de uma outra pessoa. Quando a pessoa resolver aquilo ali, aí é uma outra história, você segue. É isso Talvez aí. vocês estejam se vendo em algum caso desse, porque você até hoje você viveu assim. Mas você vai perceber o seguinte: enquanto você teve confiando no momento, você foi aquele cara talentoso que sabia muito, vendia bem, depois travava, você tinha instabilidade de renda, ansiedade, medo. Por quê? Porque você ficava com medo fica com medo de ser despejado, de passar vergonha, de passar fome. Pergunta como eu sei disso. Eu fui esse cara. Eu fui esse cara. Não se esqueça que eu não cheguei onde eu tô do nada. Foi uma caminhada. Teve coisas Tô que eu falando. precisei aprender. E como eu aprendi, hoje eu posso compartilhar com você. Se faz sentido para você, pegue e aplica na sua vida. Se não faz, tudo bem. Só que você não pode dizer que não sabia, porque hoje você sabe. Agora, voltando aqui ao foco, existe uma coisa que é o ponto de virada. Quando você muda a tua mentalidade, e quando você muda a tua mentalidade, você vai focar no quê? Rotina, disciplina e construção. Eu tenho falado Ah, para repete, vocês repete. rotina, disciplina Rotina. e construção. O que é isso? O segredo dos grandes vendedores é um negócio chamado rotina. Irmão, o teu sucesso está na rotina que você não tem. Mas a rotina é o quê? Todo dia você fazer a mesma coisa? Todo dia você fazer a mesma coisa. Pode nem ser da mesma forma, mas todo dia você tem que fazer a mesma coisa. Todo dia você precisa falar com cliente novo, todo dia você precisa atender cliente novo, todo dia você tem que quebrar a objeção, todo dia você tem que fazer acompanhamento e todo dia você tem que fechar venda. É isso que vai fazer com que o teu resultado aumente. Agora, eu tenho uma teoria comigo chamada teoria dos 100 dias. O que é isso? Você Tem nunca pode dias. dizer que fez algo de maneira consistente enquanto você não fez aquela mesma coisa por no mínimo 100 dias. E pode Como assim? parecer pouco, irmão, mas 100 dias é igual a 3 meses e não é pouco. Peraí, como é que é? Eu acho que você repete que eu não entendi. Eu Desculpa. desenvolvi algo chamado 100 dias, ok? 100 dias. A tese dos 100 dias. Você não pode dizer que fez Pouco algo não. Não é realmente, pouco, não. realmente, enquanto você não fez aquelas mesmas coisas por no mínimo 100 dias. Porque algumas pessoas conseguem desenvolver hábitos novos
com 7 dias, com 21 dias, outras com 100 dias. O fato é que quando você desenvolve um hábito, e aí você está ali, rotina, disciplina, construção, você vai perceber que a tua venda, pouco a pouco, ela vai começar a crescer. Existem corretores que quando o mês do cara tá ruim, o cara vende 5 mil. E existem corretores que falam assim, caramba, o dia que eu vender 5 mil. Só que o mês começa em zero para todo mundo. É o que eu falei há pouco tempo atrás. O teu sucesso está na rotina que você insiste em não ter. Ninguém constrói nada sem rotina, gente. Ninguém constrói nada sem disciplina. Chova ou faça sol, tu tem que fazer aquelas coisas. Se você fosse um funcionário CLT, chovendo ou não, você teria que estar no teu trabalho em determinado horário e sair em determinado horário, não é verdade? É. Por que agora que eu tenho um negócio que é meu? Porque não se engane. Você é corretor de plano de saúde, você é dono do seu negócio, você é o CEO da sua empresa. Isso. Você tem que trabalhar no teu negócio, na sua empresa, mais do que todo mundo. Isso. Sabe qual é o problema do corretor no mercado hoje? É que ele Qual? se vê como um empregado, ele se vê como um funcionário de uma concessionária e ele não se vê como um parceiro, como um empresário do negócio que é dele mesmo. O dia que ele se vê como um empresário, como sócio, como CEO do negócio que é dele, a mentalidade dele muda e expande. E aí ele passa a entender conceitos como caixa, fluxo de caixa, lucro líquido, margem, recorrência, escala. Ele Caraca, começa é a entender verdade. isso. Oi? Verdade verdadeira, você está falando. É. O grande, o grande problema é que muitos se veem como um empregado. E a gente conhece casos de pessoas que entraram nesse mercado, sabiam como o mercado funcionava, e quando saíram de alguma empresa que trabalhavam por algum tempo, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Colocaram a empresa na justiça, como se fossem funcionários daquela empresa. E não são. Muitos fizeram isso mesmo. Muitos fizeram. Só que assim, eu nunca coloquei ninguém na justiça nesses 30 e tantos anos. Primeiro que eu não tive motivo, ok? Se você teve um motivo, aí você foi assediado moralmente, qualquer Nunca coisa desse fiz. tipo, você foi lesado, tudo bem. Agora, você botar a empresa na justiça porque você quer seus direitos trabalhistas, amigo? Não, Washington, teve gente que colocou, talvez porque também a Mil, quando eu trabalhei na Mil, na época a Mil tinha que ser cadastrado, tinha que ser Não, aquilo. aí é outra história, Aide. Aí você era Ah, funcionário da Mil, você era seletista e a Mil provavelmente não pagou seus direitos. Isso é outra coisa. não, eu meti ela na justiça. Isso é outra coisa, ok? Mas a Ok. coisa é tão séria, que a maioria das pessoas que botam na justiça, a maioria, não estou falando todos, a maioria gasta o dinheiro com cachaça, com bobeira, joga o dinheiro Ai, fora. bem demais. Nem pinta, né? Sabe E o por pior é que quê? ficam no mercado e não Porque o trabalham dinheiro mais que é ganho, de uma porque certa eles são forma, até amigos injustamente, entre si. até Eles, injustamente, eles são amigos todos entre si e não trabalham mais em lugar nenhum. pois é, o dinheiro que é ganho injustamente, ele não dura. Tu já viu o dinheiro de jogo durar? Não, Não. não, Dura, porque, cara, você não trabalhou. não. Não sou eu que estou Verdade. falando. Existe uma pesquisa da Loteria Federal do Brasil que mostra que 98% dos ganhadores de loteria, Mega Sena, Loto, o que for, em menos de 5 anos, ficam mais endividados do que antes de ganharem. Ave Maria, que isso? É, é. Primeiro que o cara vai sair falando para todo mundo que ele ganhou dinheiro. É. Segundo, que ele vai sair querendo fazer festinha para todo mundo para aparecer. Terceiro, Pobre, que ele vai querer mudar a vida da família toda. Rosemary É, contou pobre Cazé. no encontro nosso PRC que ela ganhou um dinheiro, que aquele dinheiro foi um problema na família dela. E ela usou a seguinte expressão: eu queria me livrar daquele dinheiro, como se Quem isso falou fosse isso? uma doença ou uma prisão. E para alguns é. E para alguns é. Ok? Então, a gente precisa entender o seguinte: a minha mentalidade vai determinar onde eu vou chegar. Quando você tem mentalidade orientada para foco,
disciplina e construção, você tem estabilidade, previsibilidade e segurança. Você sabe que naquele mês, aconteça o que acontecer, tu vai vender 5, 10, o valor que for. Mesmo que venda seja uma atividade que são picos e vales. É natural da venda, tá, gente? Ninguém está aqui querendo enganar ninguém. É natural da venda você ter picos e vales. Ok? Mas o que te diferencia não é o que você faz no momento de pico. O que te diferencia é o que você faz no momento de vale. Ok? E aí está um conceito chamado de pipeline, que eu comparo com um tanque de combustível. Existem clientes que não fecharam com você, que você falou, que você contatou, que você está ali negociando, mas não vão fechar naquele momento. Aí, porque não fechou naquele momento, você descarta aquele cliente? A maioria descarta. E não é por maldade. Não é por maldade. Nem por nada. Ela não descarta porque a mente dela não consegue segurar todo mundo que ela tem que ligar. Ela não consegue guardar todo mundo que ela tem que contatar. A pessoa esquece. Se eu for ficar na minha cabeça, pô, tem que ligar para fulano, tem que ligar para Beltrano, tem que ligar para ciclano, eu vou esquecer. Eu não vou ligar. Eu não vou contatar. Eu não vou quebrar objeção, eu não vou atender, eu não vou acompanhar. E sabe o que que acontece? O que acontece com muitos de nós, a gente está lá no plantão, aí o cliente liga e fala assim: pô, olha só, eu estou querendo fazer um plano, já está tudo certo, já sei até o preço, estou com um documento aqui, você pode fazer meu plano? Já aconteceu isso com quem aqui? Só comigo? Eu. Sabe o que que é isso, Aide? Aconteceu também comigo. Aconteceu contigo também, né, Rosângela? Sabe o que que é isso? Sempre Oi? Já me eu deu nem. tudo prontinho, tudo na mão. Sabe o que que é isso? Um corretor como eu, você que não ligou para o cliente que disse para ligar naquele dia, para fechar naquele dia. Verdade. Talvez esse cara tenha esquecido. Talvez esse cara tenha esquecido. Quando ele lembrar e procurar o cliente, sabe o que o cliente vai falar? Pô, querido, obrigado, já resolvi. Eu fechei. Já resolvi. Esse já resolvi significa Verdade. que ele fechou com outro, porque você esqueceu de ligar. Já aconteceu comigo também. Aconteceu comigo. Fiz tudo pro cliente e eu esqueci. Aí quando eu fui ligar pro cliente, o cliente falou: Ah, eu fechei semana passada. Aí, Também, perdi, também, perdi. Rosana. O cliente não lembra de você. Por que que ele não lembra de você? A culpa é dele? Não, a culpa é sua, porque você não fez com que esse cliente se lembrasse de você. Então, Coloco é o tudo na seguinte. agenda do celular, Washington. Oi? Coloco tudo na agenda do celular. Que lindo. Maravilha. E é assim que tem que ser. Moral da história: a tua mentalidade precede a tua técnica. E o que está aqui no teu interior é que cria o que está no teu exterior. Então, se você quer uma mentalidade à prova de balas, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a responsabilidade é tua. Não é problema do mercado, não é problema de lead, não é problema do supervisor, não é problema do gerente, não é problema da empresa. O responsável sou eu. E por que o responsável sou eu? Porque eu não vou entregar a minha vida nas mãos de ninguém. Não vou. O responsável sou eu. Então, se eu sou responsável, eu determino o que eu vou viver, quando eu vou viver, onde eu vou viver, com quem eu vou viver e a hora que eu vou viver. Você tem esse poder. E também essa responsabilidade. Eu estou aqui trabalhando isso com você para quê? Para que você entenda que se você não fizer o que você precisa fazer, querido, ninguém vai fazer. Ninguém, absolutamente ninguém vai fazer o que você precisa fazer. Então, entenda uma coisa, de uma vez por todas. É você quem determina, tá? Onde você vai chegar. Se você culpa o ambiente, se você culpa outras pessoas, você se enfraquece. Agora, se você controla esse ambiente, você começa a criar resultado, ok? Porque alguns de nós teríamos medo, tá? De falar para o cliente o preço de um produto se esse produto custasse 20 mil reais.
Tu se imagina vendendo um plano de 20 mil reais? De 30 mil reais? De 50 mil reais? De 100 mil reais? Se você não se imagina vendendo um plano como esse, tem que ajustar a mentalidade aí. Não é comum, não é comum, mas é possível. É possível. Tá aí a Bupa, a Care Plus, a Omint, planos nesse nível, querido. Plano de 10, 15, 20 mil reais. Entende? Então, se você não for capaz de ver 10, 15, 20 mil, tá? Que não é nada de outro mundo na tua conta, talvez você não seja capaz de vender nesse nível. Eu estou falando isso para você porque a grande maioria, tá? Isso aí é uma questão de conjuntura. Mas a grande maioria dos donos de concessionárias no Rio de Janeiro, eles não têm formação para isso. Talvez eles saibam menos do que você, do que eu. É verdade. Mas a pergunta é, por que eles são donos e eu não sou? Por que eles são donos e você não é? Não sei. Por Porque quê? ele consegue se adequar a ser dono de uma empresa. Não. Mas como é que eu me adequo a ser dono de uma Acredito empresa? Oi? Porque ele aprendeu a ter educação financeira. Ah, situação financeira. Beleza. Educação financeira. Ele mas eles aprendeu a ter começam educação baixo. financeira. Não, eu não penso dessa forma. Eles Como é que você começam pensa, Aide? Fala para mim. a história dos Deixa grandes ela falar. empresários da nossa área, sabe que eles começaram muito de baixo. Aham. Muitos deles tinham menos dinheiro do que você. Já chegou? Muitos deles quebraram 4, 5, 6 vezes. E aí, o cara quebra nunca 4, 5, 6 vezes. Olha isso. O Chegou? cara quebra 4, 5, 6 vezes e ele ainda assim é capaz, na mente dele, de abrir uma empresa. O cara quebrou 5 vezes. Abre uma empresa e é sucesso. Não tinha nem onde dormir, dormia numa caminha de pavor. Exatamente. Dormia de favor, Isso é dormia uma em porão, realidade. não é? Sebastião Batista. Pois é. O cara chegou do Espírito Santo com uma malinha, com uma pastinha. Uma malinha, dormia numa caminha de verdade. Na casa do Exatamente. seu Renato, lembra disso? Lembro, E a gente lembro. conheceu ele assim. Seu Renato é o pai do João, não Ah, é isso? Da Glória, não é isso? Renato e Renatinho. Ah, Lembra isso do seu mesmo. Renato, Mas gordão? aí, Sim. o Washington, tomando Então, aquela lição que você deu no início, ele fez o quê? Ele teve o quê? A rotina dele para que ele tenha disciplina para ele construir tudo isso que ele fez. É tão ele simples teve assim. rotina e teve rua, porque ele ia para a rua todo dia trabalhar com o mesmo Não, incentivo, ele com a ficou na mesma disciplina disposição, dela. que ele não tinha o que comer, então ele tinha que trabalhar para Não, ele comer. manteve uma Disciplina. disciplina dele ali, regrada, para ele poder manter, e hoje ele tem o quê? Uma empresa Agora, grande. tu quer ver uma coisa legal pra caramba? Alguns de nós, é, quando perdemos um contrato, a gente fala assim: eu vou parar de vender isso, eu vou procurar emprego. Isso aqui não dá, não. Eu A gente perde um contrato, todo mundo começa, sabe, a falar um monte. A gente fala assim: eu acho que eu tenho que procurar emprego, eu estou trabalhando à toa. Alguns de nós, quando um cliente desiste, fala assim: não vou ligar mais para ninguém, não, isso aqui é muito difícil. Cara, enquanto uns têm medo de ligar para um cliente, mais um cliente, que não fechou, outros quebram empresas e reconstroem e se tornam muito mais ricos do que eram antes. E o que está acontecendo dentro da nossa mente? Que mentalidade é essa que esse cara tem que eu não tenho? Ele acredita. Beleza, vamos lá, fazer um testezinho aqui. Hoje a gente tem esse problema todo, né? Não, o cliente me enganou, não sei o quê, babá, babá. Aí já começa a procurar emprego, não sei o quê. Beleza, legal. Você está pronto para ser o primeiro a chegar na tua empresa e o último a sair?
Primeira coisa. Porque hoje a gente vive Fazer num isso. mercado onde todos querem trabalhar pouco e ganhar muito. Eu tenho Mas liderança que, eu ganhava por isso. vez por outra, eu dou trava. Tá falando em relação a isso. Ai, isso não é meu trabalho, pelo amor de Deus, não fala isso na minha frente, meu irmão. Porque um líder, para falar para mim que isso não é meu trabalho, quando tem um monte de corretor atrás dele, cara, não fale isso para mim, que isso não é teu trabalho. Porque se o corretor está com você, é porque ele confia, acredita em você e você tem um acordo com ele. É E aí, claro. quando o cara precisa de você, você vai falar para o corretor: ah, não é meu trabalho, não. Eu não trabalho Essa com uma pessoa dessa. essa parada. Não. Cara, não fale isso na Tem minha frente. gente que faz isso, depois chega no salão, quer atenção, e eu que Brother, sou atenciosa, carinhosa, não dou nem um oi. brother, não faz isso comigo. Ah, não é Não meu faço trabalho. Como é que é? falo. Beleza. Vamos continuar o Crescer. teste. Você está pronto a pagar todo mundo e correr o risco de ter a sua luz cortada, o seu telefone cortado, a sua internet cortada, ser despejado, ficar comendo hambúrguer durante um tempo com a tua família? Está pronto para isso? Não. Está pronto para ser o último a receber? Está pronto? Porque no início da tua empresa isso pode acontecer. E aí? Ninguém começa grande, gente. Não. Ninguém começa Nem grande. receber. Ok? E aí é que eu preciso saber se a minha mentalidade é a prova de balas para eu seguir o tempo necessário naquilo ali. É coisa de emergência e urgência. É o que, Rosana? Ah, não, porque eu tô atendendo cliente aqui. Ah, tá, beleza. Então, isso fala o seguinte: você está mais preocupado em justificar os teus maus resultados ou em crescer? Porque é muito fácil, a coisa mais fácil que tem é justificar. Ah, Washington, você falou para fazer isso, mas não deu certo, não vou fazer mais não. Fez uma vez. Ah, Washington, isso aqui não está legal não, esse lead não está legal não. Aí tentou falar com o cliente uma vez, o cliente não atendeu uma vez, não liga mais. Só que esse cliente pode estar no telefone, esse cliente pode estar no trabalho dele, não poder atender agora. Esse cliente pode estar em um monte de situações, entende? Então a gente precisa entender isso. Porque se você está mais preocupado em se justificar do que evoluir, tu vai continuar do mesmo jeito. Gente, olha só, o sucesso não permite desculpas. Crescer não permite desculpas. Você dizer, eu sou o responsável, eu vou fazer acontecer e a culpa não é de ninguém. Quando você assumir essa postura, a tua mentalidade vai estar se fortalecendo. Você vai estar crescendo. É difícil pra caramba? É. É por isso que nem todo mundo é empresário, por isso que nem todo mundo é rico, por isso que nem todo mundo cresce. Tá pronto para começar uma equipe do zero sozinho? Sozinha? Sem ajuda de ninguém? Tá pronto? Se você tiver, daqui a algum tempo, você vai ver o seguinte, cara, eu posso não ter chegado onde eu queria, mas eu avancei. Eu tenho pessoas comigo. Eu falo para alguns, olha só, cara, eu comecei uma equipe sozinho, eu fiz isso, e eu cheguei aqui. Tá disposto? Tá disposto a ser caluniado, a escutar mentira a teu respeito? Nego falando que tu é isso, que tu é aquilo, sem tu ser, simplesmente por inveja porque eles não querem trabalhar, tá pronto? Verdade. Tá pronto para ser chamado de ladrão quando você é um cara honesto, uma mulher honesta? Tá pronto para isso? Gente, entenda uma coisa, em nome de Jesus. Se caluniaram a Jesus, se traíram a Jesus, falaram que Jesus queria fazer coisa que ele nunca fez. Tu acha que vão fazer o que contigo? A mesma coisa, até, e Até pior até. pior. Agora, a questão é se você vai ter maturidade emocional para vencer isso. Porque muitas vezes você não tem resistência emocional e aí você faz o quê? Quer justificar, quer bater boca. Eu estou falando isso que às vezes eu caio nesse erro também, tá? Não está o perfeitão aqui falando para você, não. Eu estou falando é para mim. Então,
Eu agradeço a Deus por quem me rejeita, sabe por quê? Porque aquilo ali está tirando do meu caminho pessoas que não deveriam estar. Se alguém saiu do teu caminho, deixa embora. Não tenta trazer de volta, não. Seja em que área for. Saiu do teu caminho? Deus. Livramento. Deus te abençoe. É menos um peso que você tem que carregar. Então, essa rejeição não deve te definir. Ela tem que te lapidar. Aí a gente está num ramo, ok? Onde a gente escuta um não, a gente quer parar. No ramo de vendas, você vai escutar mais nãos do que sim. Mais nãos do que sims, e acabou. Mas, Washington, quer ver uma Mas, coisa Washington, que diga. Oi? mudou muito no nosso ramo e que eu acho que isso, de uma certa forma, atrapalha, sim, a quantidade de corretor que hoje em dia tem. Tem um corretor em cada esquina. Deixa eu dizer. Antigamente a gente era muito mais respeitado porque era muito menos profissionais, né, da nossa Não, área. Michele, me permita discordar de você. Me permita discordar de Obrigado. você. Me permita discordar de você. Sabe por que a gente não é Agora, respeitado? Sabe por que a gente não é respeitado? Porque a gente não se respeita. A gente é capaz de dar a primeira mensalidade toda para o cliente para fechar o contrato do cliente e esse cara, esperando esse cara pagar para receber um bônus. A gente não se respeita. Deixa eu te dar um dado para você. No Brasil hoje existem por volta de. Eu vou te dar a palavra um minuto só. Existem por volta de 210 milhões de pessoas. 210 milhões de pessoas. Só 53 milhões têm plano de saúde. Tem um monte de gente no Brasil, por volta de 75% dos brasileiros que não tem plano de saúde. Ok? e aí também não tem E a condições, né? gente. Não, mas isso é uma outra questão, porque também tem produto baratinho. Tem os ambulatoriais da vida. Para a quantidade de pessoas que vive de Bolsa Família, entendeu? Não entra. Não entra, porque assim, eu já E falei se com eu disser muitas para você. pessoas, quando eu fiz o E se eu disser. orçamento, falou, Michele, não dá. escuta aqui. E se eu disser para você. 180 filho, tá? Escuta aqui. E se eu disser para você que tem gente que ganha 4, 5, 10 Bolsa Família, porque tem 10 filhos, e está vivendo melhor do que um monte de gente por aí. A gente vive num país, Michele, em que prisioneiro, vagabundo, marginal, só falando assim, ganha mais do que um trabalhador. Esse é o país que a gente vive. Não, Então, só a menino questão, para cada olha um, só, cadê? a questão não é o mercado. Me permita discordar de você. A questão não é o mercado, é como eu me posiciono em relação ao mercado. É como eu me posiciono. Porque se você quer justificar, não estou falando que é o teu caso, não, tá? Se você quer, você é a pessoa, o indivíduo. Se você quer justificar os maus resultados com base no que acontece fora, eu tenho algum problema. Qual o problema que eu tenho? Eu tenho uma mentalidade muito fraca, qualquer coisinha me abala. Assim como tem muita gente que não tem condição de pagar plano de saúde, tem muita gente que tem condição de pagar plano de saúde. E aí eu tenho Então, cinco quando ou você quatro cansar, tipos de vai lá para produto, frente. Você vai pedir a ok? carta de permanência do seu 5 menino. ou 4 Rosana, tipos você de está falando, tá? A produto. gente está ouvindo. Tá, já fechei aqui. 5 ou 4 tipos de produto que eu vou atender a determinadas classes. Eu tenho um Você vai produto pedir básico, a vamos carta supor de que seja 8 permanência unidades monetárias. do seu filho na Eu atividade. tenho um produto. Espera, gente, um minuto só. Eu tenho Tem que produto. desligar o microfone. Não, pera Eu aí. desliguei. Ela está ligando, ela está falando com o cliente, a gente está ouvindo. Aí não dá a entender o que você está falando. Beleza, ela fechou lá. Fechei. Eu tenho 4 tipos de produto. Um de 8 unidades, um de 10, que é o plano intermediário. Eu tenho o plano top de linha, que é o de 25. E eu tenho o plano premium, AAA, que é 50 unidades. Enquanto para eu vender um produto de 50, eu vou ter que vender 10 a 12 ou produtos. Rosana? Ela fechou o microfone dela. Ela fechou. Eu tenho 10 a 12 vender. Para vender o de 50, eu vou fechar 5 de 8. A pergunta é melhor fechar um de 50 ou 5 de 8? Ou O 6 de de 8? 50. Um de 50.
Só que o trabalho que dá para eu fechar 6 de 8 é o mesmo trabalho que dá para eu fechar 6 de 50. 50. O trabalho é o mesmo. O Com certeza. resultado é que é diferente. Então, 6 vezes 8 é igual a 48. 6 vezes 50 é igual a 300. A Então, como é que vai dar o discussão mesmo resultado? não vai dar o mesmo resultado, mas o trabalho vai ser o mesmo. O Ok? trabalho vai ser o mesmo, mas o resultado é diferente. Muito diferente. O resultado vai ser 6 vezes mais. Sim, com Porque 6 certeza. vezes 300 dividido por 50 é 60. Então, Sim, são 6 vezes mais. Então, o que sim. eu tenho que escolher é o meu tipo de cliente. Qual é o meu mix de produto, meu produto ideal, meu cliente ideal. Aí a gente volta lá no início de ontem. A questão da persona, a questão do avatar. Para quem eu estou vendendo. É isso que eu tenho que saber. O mercado é o mercado, é para todo mundo. A bola é redonda para todo mundo. O jogo tem 90 minutos. O campo tem 110 por 72. A trave tem 7,42 por 2,20 de altura. O jogo é o mesmo para todo mundo. A grande questão é que quem se prepara, que tem uma mentalidade à prova de balas, esse cara destaca. Por quê? Esse cara não olha para o cliente de Bolsa Família, porque ele sabe que ele não consegue vender para o de Bolsa Família. Não dá, não tem como. Ele vai É. vender para o cara que pode pagar 50. E aí tem um segredo para você, Michele. Se você vender um produto de Bolsa Família para o cliente que quer um produto top de linha, tu perde o cliente, esse cara sai falando mal de você para todo mundo. Por quê? Tem que oferecer o que é bom para ele. Então, beleza. Agora imagina o cara que é Bolsa Família, quer comprar um plano e tem condição de pagar, aí você convence esse cara a comprar um plano de 50, ele vai pagar o primeiro, segundo mês, depois ele para porque ele não tem condição de pagar. Paga mais. Então, você tem que ajustar o teu produto Diminui ao aqui. teu cliente. E, cara, não não leve isso como uma verdade. Diminui ali Existe o cliente liquidificador. para todo tipo de produto. Cabe a mim ou a você buscar esse cliente onde ele está. Onde ele está, ok? Porque se eu não buscar esse cliente onde ele está, eu vou continuar vendendo para cliente de Bolsa Família, não que seja um assim disso não, tá? Entendo o que eu estou falando aqui, eu estou usando o exemplo que você usou. A psicologia comportamental diz que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. O que eu estou dizendo para você? Muito provavelmente você mora num condomínio que tem gente que tem o mesmo nível de renda que você, faz as mesmas coisas que você, conhece mais ou menos os mesmos lugares que você. E isso é para todo mundo. Já reparou que existem bairros que tu entra, energia pesada, lugares que tu entra, energia pesada? Por que Sim. isso? Porque a mentalidade das pessoas está naquele nível. É Agora, verdade? existem lugares que você entra que é outra coisa, o ar é mais É leve, o outro negócio é patamar. diferente. Por quê? Porque é Sim. mentalidade. Então, a soma das mentalidades forma um negócio chamado inconsciente coletivo que te joga para cima ou para baixo. Aí é você quem escolhe com quem você vai andar, para quem você quer vender, como você vai se comportar. Porque se você olhar para o fracasso ou para o insucesso, você vai ter mais fracasso e insucesso. Se Sim. você olhar para sucesso, para crescimento, para disciplina, para foco, para rotina, aí você vai crescer. E é por isso que eu estou falando de uma mentalidade à prova de balas. Por quê? Porque essa mentalidade à prova de balas é como uma maratona. Se você desistir no quilômetro 8, você nunca vai saber o que tem no 9. Ok? Venda é matemática. Quem oferece mais, quem liga mais, quem fala mais, ganha mais. Quantos nãos você suporta antes de desistir? E aí é que tá. Muita gente, Michele, está desistindo antes do tempo. É conhecida a história aí no meio de desenvolvimento pessoal de um rico fazendeiro, de um fazendeiro dos Estados Unidos que comprou terras, ok? E ele fica ali 2, 3 anos escavando, escavando, buscando petróleo ou diamante, o que quer que seja. E no terceiro ano ele fala assim, cara, aqui não tem diamante, aqui não tem petróleo, coisíssima nenhuma, eu fui enganado. Eu vou vender Sim. essa desgrama dessa fazenda aqui, porque isso aqui não vai dar nada. Ele bota a fazenda à venda. E aquela fazenda ali, sei lá, valia 1.000, ele vendeu por 100. Alguém compra, traz os equipamentos certos, faz a pesquisa certa. O cara parou de escavar 50 metros da jazida de petróleo.
Caramba. A 50 metros da mina de diamantes que deixaria ele virtualmente rico. Ele tinha uma riqueza no interior dele que ele não sabia que tinha. Meu Isso é uma Deus. analogia perfeita para nossa mente. A gente precisa escavar de tal maneira que a gente encontre essa riqueza que está escondida aqui. Dentro da cabeça da Que a gente. gente suporte esse processo, quantos nãos forem necessários até a gente chegar naquele lugar. E quem está falando isso com você não é alguém que leu isso num livro. Não é alguém que está contando a história de alguém, é alguém que viveu. Eu vivi isso. Eu estou há 20 e tantos anos nesse mercado e eu tomei muita porta na cara. A minha infância foi ouvindo um monte de coisa de Mas naquela realidade. época ainda Entendeu? era menos difícil, Washington, porque Não hoje tem. em dia Não, Michele, as desculpa. pessoas pagam Michele, com dois, Michele, três corretores. Michele. Hoje é mais fácil, Michele. Hoje é mais fácil, vai por mim. Hoje você tem WhatsApp, você tem um plantão que a indicação vem para você, você tem tudo. Na nossa época, era ficha, era um telefone para 5, 10 corretores ligarem, tu tinha que ir para Não, nessa Orelhão, época tu levava uma bolsa com um catatal de livro no de lombo, livro. Aí Ixi, ok? eu Porque, ué, carreguei, eu era sim. dessa época, eu fui dessa época. entendeu? Dos Hoje é livros. Eu muito peguei mais Mas do fácil estava vender. telefone, não. Hoje é muito mais Andava fácil com a vender. mochila nas Tu tem costas com 10 anos de livro, mercado, eu tenho quase 30. Eu sei o que eu estou falando para livro você. peguei o final e dessa época. contrato, Washington. Peguei Então, Hein, Washington? então pandemia. hoje, Livros e contrato, Washington. A gente pois é, andava. o contrato era de papel. Se tu errasse a assinatura, tinha que voltar Papel, no é. cliente. Eu Hoje é sei disso. muito mais Eu fácil. peguei, eu Hoje é peguei. muito, 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 muito mais fácil. O que eu estou falando aqui para você é que existe algo que, se eu não entender, eu me perco. O quê? Foco no processo. Sabe por que que as pessoas não batem metas? Porque elas acham que, por algum milagre, no final do mês, a meta dela vai estar batida. Ok? Como é que é, Agora Washington? vamos lá. A meta Mas pode te como? assustar, mas o processo Vem aqui, o prevalece. fantasminha, camarada. É, olha só, eu estou falando de processo. Meta é Ah, processo. Meta é piso. Meta é feita para eu pisar nela, não para ela estar acima de mim. A meta eu tenho que estar acima dela. A meta é piso. Ok? Uhum. Ok. Beleza. A minha meta não é 5.000 reais. A minha meta não é 5.000 reais. A minha meta é fazer 10, falar com 10 pessoas novas todos os dias. Aí é que está o problema. É por isso que eu estou falando com vocês o tempo todo, desde ontem, sobre prospecção. Porque com quanto mais pessoas você falar, mais possíveis negócios você vai ter. E você ao vai longo ter. de um tempo, ao longo de um processo, você vai ter Verdade. muito mais clientes possíveis para fazer. O que, que vai Verdade. acontecer? A tendência é curto, médio prazo, você ter uma venda maior todos os meses. Porque tem corretor, Michele, eu sei que não é o teu caso, que o cara fica aí sentado em cima de uma venda que vai sair e nunca sai. O cara fica uma, duas, três, 4 semanas, o mês inteiro, esperando aquela Fala venda que que vai salvar o mês e a venda não sai às vezes. não vai sair. E aí Ele parece que perdeu o mês. é, Ele perdeu o mês. Então, eu é. preciso entender que a meta, ela é resultado. Só que o que me garante resultado é processo. A meta é uma consequência. Então, o que que acontece? Eu tenho que olhar, não é para aquilo que eu não controlo. Eu não controlo se o cliente vai comprar comigo, eu não controlo se ele tem dinheiro para pagar, eu não controlo se esse cara foi com a minha cara. Mas, ó, a Anabela que estava aqui agora há pouco falou uma coisa, é verdade. Aceite a doutrina Jesus, amor ao próximo. Esse não fechou, o próximo vai fechar. E se o próximo não fechar, o Gostei, outro fecha. E se o gostei outro não disso. fechar, o outro fecha. E se esse outro não fechar, alguém vai O fechar. outro vai Isso é ficar. verdade. Um Alguém vai momento, fechar. Não sabe quem, mas vai fechar. Alguém vai fechar. Com Só que aí é que certeza. tá. A gente tem uma meta de falar com 10 pessoas diferentes ao dia, e às vezes a gente fala com 3 e fala assim: tá bom, já falei com 3 pessoas, 10 é muito trabalho. Não, é pouco ainda. É na pouco, verdade, olha, é eu pouco. particularmente acho que a gente tem que fazer, eu canso de falar aqui, falar com qualidade. Se eu tiver que falar com duas pessoas e essas duas pessoas me derem atenção suficiente, o dia inteiro, eu É? faço o dia
inteiro falando com elas até convencer, tá? Ótimo, Só que nem ótimo. sempre ter Continue, o Michele, resultado positivo, tá? continue convencendo um cliente. Olha só. Se você fala com 2 clientes por dia. Ah, qualidade. Falei muito bem. O cara me deu atenção, eu dei atenção para o cara. Se você tiver uma taxa absurda, absurda de conversão, de 50%, que essa taxa é absurda, você vai fechar um cliente. É, isso Um aí cliente. com certeza. Um cliente. Mas aí também é o seguinte, Peraí, ela não peraí. fechou comigo, Vem para cá para mas ela conta. fechou com o meu pedido. Michele, Me indique. esquece. Não estou te julgando, não. Tô trazendo aqui consciência para você. Você pode continuar fazendo o que você faz. Eu escolhi, eu Claro. escolhi, eu escolhi fazer o que eu tenho feito ao longo de tantos anos e eu tenho tido resultado. Talvez seus resultados sejam melhores que os meus ou maiores que os meus. Não sei. O que eu estou falando para você é o quê? É o seguinte: se eu falei com 2 e eu tenho uma conversão de 50%, eu fechei um. Beleza? Se eu Uhum. falei com 10 e eu tenho uma conversão de 50%, quantos clientes eu fechei? Se você de 50%, É. 5. O que é melhor, fechar um contrato ou 5? Depende do valor do contrato. Aí é que tá. Só que anteriormente eu falei com você sobre a questão do cliente ideal. Qual cliente que você vende? Vamos supor que seja o cliente top de linha, 50. É melhor você fechar um contrato de 50 ou 5 contratos de 50? 5 com 50. Mas como eu fecho 5 contratos no dia se eu só falei com 2 pessoas? Aham, Matemática, claro. Michele. É matemática, Michele. Contra a matemática, contra fatos, não argumentos. Você escolheu isso para você, legal. Só que eu estou falando coisas que têm dado certo ao longo de muitos anos. Não só para mim. Não, olha, não, estou dando um exemplo do Não, que eu estou usando o teu exemplo. comigo, Escuta, entendeu? eu estou Hoje, usando o teu por exemplo. exemplo, eu estava com uma meta, lembra que eu falei com você Escuta, ontem? já entendi. Não consegui. Como tu falou, eu não estou te julgando. Eu estou usando o teu exemplo para falar Não, eu sobre não pedi, pelo amor mentalidade. de Deus, me explique Olha só, estou como você falando sobre. faz pessoas. Michele, peraí, senão a gente vai ficar falando sobre isso até amanhã. Eu estou usando o teu exemplo, tá? Para ilustrar a questão da mentalidade à prova de balas. Você nunca vai me convencer, nem a ninguém, que é melhor fechar um contrato do que 5. Eu só estou falando isso. É número, é Uhum. matemática. Beleza? Então, voltando para cá, o resultado que você tem é consequência. Ok? Tu tem que saber se o teu dia começa com meta ou com processo. A meta é garantida no processo, não adianta. Não adianta. Pilar 4. Vamos recapitular aqui os pilares. Pilar 1 da mentalidade, a prova de balas, responsabilidade extrema. Ninguém tem nada a ver com isso. O responsável é você. Pilar 2, resistência emocional. Quantos nãos você consegue receber? Pilar 3, foco no processo, não resultado. Você não controla resultado, você controla processo. Pilar 4, esse mais um, mentalidade antifrágil. A natureza é feita de uma forma, gente, que se você sofrer um trauma, como eu sofri aqui no meu dedo, aqui, ou me machucar, a tua natureza é feita de uma forma que automaticamente ela se regenera. Enquanto você está vivo, o teu corpo se auto-regenera. E a prova disso são as cicatrizes, são as marcas que você traz. Então, eu e você precisamos aprender e entender que quanto mais a gente apanhar, mais forte a gente vai ficar. O Verdade. apóstolo Paulo disse: eu trago no meu corpo Verdade as verdadeira. marcas de Cristo. Eu, Washington, venci a fome. Mas você apanha, mais forte você fica. Eu venci a fome. Tu acha que é cara feia que vai me parar? Tu acha que é mentira que vai me parar? Calúnia que vai me parar? Não. Isso tudo me fortaleceu. Gente, eu tenho passado por lutas e graças a Deus por isso que tem me tornado mais forte. Eu tenho um compromisso com cada um de vocês que são meus corretores. E eu vou lutar até a morte para defender cada um de vocês. Vocês não precisam saber quando, nem onde, nem porquê.
O que eu sei é que eu defendo vocês. O que eu sei é que eu compro a briga de vocês. E não estou fazendo isso, tá, para dizer para vocês que eu sou o bonzão, não. Não, não é isso, não. É porque se você tem um compromisso comigo, eu tenho um compromisso contigo. Lá na reunião geral de corretores do mês passado, lá no sétimo andar, no salão, eu falei sobre isso. Se você tem um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com você. Então, eu vou lutar por você. Talvez vocês não saibam. Talvez eu não saiba o nível de sacrifício que minha mãe teve que fazer para me criar. Mas ela sabe. Talvez o teu filho não saiba do nível de sacrifício que você teve que fazer para criá-lo. Mas você sabe. Não é falar para ele que você se matou. Ah, eu me matei para criar você, que vai fazer diferença. Não. O que você precisa entender, tem um livro até que fala sobre isso, o nome do livro é Antifrágil, de um cara chamado Nassim Taleb, ok? Nossa, Patrícia, conhece? Nassim Taleb, Antifrágil é o nome do Nassim livro. Taleb, Patrícia, conhece esse livro? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu acho a capa dele aqui, ó. É um livro que tem um valor Conhece, meio que alto. o livro que está falando aqui, Antifrágil. Nassim Taleb? Espera aí, Nassim Taleb. Nassim Taleb. Nassim Nicolas Taleb. Deixa eu pegar Nassim. aqui. É esse livro aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Mostra aí. Agora eu vou Vou começar a mostrar. ler. Cadê? Meu filho disse que tem quando me conhece. Essa mulher é um Aqui. barato. É esse livro Menina, eu sou aqui. meio preguiçosa. Olha ele aí. Não, cadê? Tá dando para ver aí? Aqui, antifrágil, Tá é bom. esse? Esse aqui. Aqui, Nassim Patrícia. Nicolas Taleb. Estão vendo aí? Nassim Nicolas. Olha aí, Tá bom. Patrícia. É esse livro aqui. Antifrágil. É um povo de cabeça para baixo. Parece ser bom, é um bocado de cérebro. Cara, é um livraço, tá? É um É? livraço. O que acontece, cara? Quando você for antifrágil, não é nada que vai te quebrar. Não é o problema que você enfrenta. Ah, eu fiz isso aqui e minha mãe não gosta de mim, fulaninho não gosta de mim, Beltraninho não gosta de mim. O problema é dele. Ai, você está parecendo que tá parecendo que é a ideia aí. O problema é dele. Ai, o cliente não quis fechar comigo. O problema é dele, que perdeu o melhor corretor desse mercado, fechando o contrato dele. Ai, o cliente não respondeu. O problema é dele, que perdeu uma grandíssima de uma oportunidade de fazer um grande negócio. O problema é dele, não é teu. Isso você não controla. Como é que você controla o fato de alguém gostar de você ou não, gente? Agora, se as pessoas comparam isso com arrogância ou qualquer coisa, aí também não está no teu controle. Verdade. Se tem uma coisa que eu ouço, é nego dizendo que eu sou arrogante, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu não sou arrogante. Quem me conhece sabe que eu não sou. Eu sou duro, muitas vezes, quando eu tenho que ser duro. E sou amoroso quando eu tenho que ser amoroso. A Então, você vida é é uma coisa verdadeiro. assim. Eu sou verdadeiro. Aí é que tá a ideia. Falou tudo. O cara, quando ele é verdadeiro, ele choca e ofende algumas pessoas, sabe por quê? A verdade É. dói. Nem todo mundo É. está preparado para ouvir verdades. Não, Tornei ele vosso é inimigo verdadeiro por vos nas falar a palavras. verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Está lá escrito. Então, basicamente é isso. Então, gente, mentalidade à prova de balas, ok? Campeão vai ter problema. Quer vender muito? Quer ser um corretor diferenciado? Tu vai ter um monte de problema que a maioria não vai ter. Tá cheirando. Não fuja de problema. Domine problema. Tá devendo alguém? Atende o telefone. Ó, eu sei que eu tô te devendo, tá? Eu vou te pagar, só não posso te pagar agora. Ah, mas não é que você é isso, você é aquilo. Eu É vou por te aí. pagar. Só não vou te pagar agora. O máximo que pode acontecer é você me matar. Aí você vai me matar, vai carregar um assassinato e não vai receber o dinheiro. Eu acho. Simples assim. Ué, vai me matar? Mas não é, tá certo. Vai querer me bater? Pode ser que tu tome um prejuízo, não sei. O resto da vida vezes zero. Que os negrão da vida aí, Monteiro, Roosevelt, essa rapaziada aí, Alexandre, os caras sabem se defender. Vai querer me agredir? Tu pode tomar um contravapor que tu não espera, irmão. Entendeu? Então, o problema foi feito
para você enfrentar. Não é para você correr dele, não. Ai, fala com o meu cliente aqui, deu uma pendência. Ah. Eu já Ô, fiz dona isso, Fulana de tá? Tal, ô, dona Michelle, olha Vai só, tem um ver. probleminha aqui no seu contrato, tô precisando desse documento aqui. Pode mandar para mim, por favor? Ah, tá, eu acho só, tá, Então, tá, acabou. Washington, eu tenho uma Para que o melhor. drama? Fala, Lana. Washington, eu tenho uma ótima. Você Oi? está sem dormir porque tem uma conta para pagar segunda-feira e você não tem o dinheiro. Você já sabe que não tem. Liga para a pessoa e diz: sabe aquele compromisso que eu tenho com você segunda? Eu não vou honrar, mas Ok? eu vou te pagar. Mas eu não vou honrar. E ela vai ficar sem dormir. Você vai dormir. Ué, é isso. Gente, Fica prorrogando. é isso aí. Então, o quinto pilar é o seguinte: quem tem mentalidade à prova de bala nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Você sempre vai querer crescer. Porque o que te trouxe até aqui, ou quem te trouxe até aqui, pode te levar além. Agora, você nunca vai além se você não mudar algumas coisas. Se você continuar sempre vendo 1 milhão de problemas para cada solução, você nunca vai crescer. E aí, sabe o que vai acontecer? A vida vai te espancar até você aprender. Porque não tem ninguém que ensine como a vida. Só que a vida ensina batendo, e batendo de verdade. E bate doído. Então, eu acho que eu já tive minha cota de surras que eu levei da vida, sabe? De espancamentos que eu levei da vida. E eu procuro aprender com os meus erros, cara. Eu procuro aprender com os meus erros. Então, você tem que ter uma obsessão por evolução. Um campeão, ele nunca está satisfeito. Gente, isso aqui não é sobre ego, não, tá? Eu estou falando sobre ambição. E olha só, quando eu falo sobre ambição, eu não estou falando sobre ganância, não, tá? Ganância é uma coisa, ambição é outra. A ambição é querer cada vez mais crescer. A ganância é querer crescer a qualquer custo, independente da questão ética. Você faz o que for preciso, até se você precisar prejudicar alguém para crescer, tu prejudica. Isso é ganância. Ambição não, olha só, eu quero crescer. Os americanos, eles têm um ditado que eles dizem o seguinte: precisamos crescer seguindo todas as regras. Isso é bonito naquela cultura. Porque o americano, ele vai crescer, irmão. O americano, quando ele vê alguém com uma Lamborghini, uma Porsche, uma Ferrari, alguma coisa assim, ele pergunta assim: o que que você fez para conseguir isso aí? O que que você fez para chegar até aí? Sabe o que que o brasileiro faz? Não fala nada, fala assim: olha lá, deve estar roubando. Deve estar roubando, deve estar mexendo com parada errada, deve estar com alguma coroa, alguma coisa assim, está sendo sustentado por alguém. Olha a mentalidade, diferença de mentalidade. Cara, a meta é crescer até Vem, o meu papai. saldo bancário virar ficar igual um CPF, sabe? 11 números. Que lindo, Eu recebo. que A meta é sonho. crescer Deixa eu pegar até água os para meus mim. vizinhos falarem assim: cara, o Washington virou traficante, mané. O Washington tá metido com parada errada. Eu quero crescer assim, irmão. Se você não quer, eu respeito, mas eu quero. Eu quero. E para quê? Para ir para esquiar em Aspen, para passar verões em Punta Cana, legal. Só que a terceira vez que você faz isso, perde todo sentido, não tem mais graça. A terceira vez que você for em Aspen esquiar, a terceira vez que você for em Punta Cana, Dubai, onde quer que você vá, tipo assim, cara, isso aqui eu já vi, já perdeu a graça. Existe uma pesquisa que foi conduzida chamada teoria, a pesquisa, acho que era a teoria dos ratos. Eu estava lendo sobre esses dias. Pegaram uma colônia de ratos. Washington, teoria do quê? Eu li em algum lugar, a teoria dos ratos, a pesquisa dos ratos. É o seguinte: eu vou procurar e depois eu boto lá no grupo, direitinho, certinho o que que é. Você saiu com isso, eu falei, E eu boto também o nome do pesquisador para vocês pesquisarem aí. Fizeram uma pesquisa onde uma colônia de ratos, eles tinham tudo o que eles precisavam, ok? Era uma colônia que tinha tudo, não faltava nada, estava tudo ok. Sabe o que começou a acontecer?
um rato começou a matar o outro rato começou a se mutilar, o outro rato começou a ficar parado lá e do nada foi definhando, não comia mais até que morreu. Quando você não tem um propósito, você não tem um sonho, não tem nada para atingir, você entra num processo de autodestruição. Dentro de Cruzes. você mesmo. Isso é Você verdade. sempre tem que ter o Aconteceu próximo comigo. nível. É. A natureza, naturalmente é ótimo, né? A natureza Aconteceu comigo descarta isso. aquilo que você não usa. Aconteceu Assim comigo. como. Ó, Oi? posso dizer uma coisa para você? Aconteceu comigo, isso é muito sério o que você está É. falando. Eu mesma tentei me destruir mentalmente por causa de vendas, que eu não estava vendendo. Quase eu fico louca dentro de casa. Ué, Então, eu precisei trabalhar a minha cabeça para poder eu mudar. O que você está falando do rato é verdade. eu citei uma pesquisa aqui que 95 a 98% dos ganhadores da Mega Sena, em 5 anos, eles estão mais pobres e endividados do que estavam antes. Por quê? Ele não tem mais o que fazer. Ele não sabe onde vai enfiar tanto dinheiro, ele não sabe onde ele vai gastar. Ele não Manda para sabe. mim que eu sei. Dá para Você acha que você sabe, Aide? Você acha que conta. você sabe? Não sei, né? Não sabe. Sabe por quê? Olha só. Uma coisa é você ter uma dívida de 5, 10, 15 mil, que 5, 10, 15 mil você paga, beleza? Etc, etc, etc. Aí, tu ganha na loteria, todo mundo vai ficar sabendo. Não É, adianta. Ser humano quer aparecer, é. tal, carrão, não sei o que, beleza. Ah, eu não ia fazer isso, não. Não ia? Tu não faz porque tu não pode. Porque se tu pudesse, tu faria. Aí, vai querer falar para todo mundo da família que tá com dinheiro. É. Aí vai querer pagar churrasco para todo mundo. Vai querer resolver a vida de todo mundo. E nisso, a pessoa está se destruindo e não está percebendo. É. Estou falando de gente que teve dinheiro para comprar o Rio de Janeiro e deu tiro na cabeça. Jorginho Guinle morreu morando de favor no Copacabana Palace. Quem é esse cara? Um dos maiores playboys que o Brasil já conheceu. O cara namorou a Ava Gardner e a Marilyn Monroe. A família do cara era dona do Copacabana Palace. Tá? Dinheiro é lixo. Sabe o que aconteceu? O cara se autodestruiu. Se você não tem um porquê, se você não tem algo que buscar, você se autodestrói. Ok? Você se autodestrói. Concordo com isso também. Eu vou fazer um negócio aqui para você que já estouramos 1 hora, tá? Eu vou botar aqui agora na, lá no grupo. Isso aqui não vale ponto não, tá? É para você fazer. Deixa eu botar aqui no grupo. Isso aqui. E aquela mensagem que você colocou, você mandou no meu privado, né? Isso. É para Isso. olhar o YouTube mesmo? É aquelas primeiras que você está lá, que tem que ver? Eu te explico isso já. Eu vou botar um negócio aqui para vocês. Depois vocês respondam isso aqui, tá? Isso é bom. Escrevem lá, depois se escreve lá no chat ou lá no Stories, tu vai botar assim, ó, hashtag mente de campeão. Lá no Instagram. Bota lá no Stories, escreve lá, mente de campeão, só isso. Só isso. Depois que você fizer isso aqui, você vai entender. Eu botei lá no grupo. É, chegou para mim. Chegou, não chegou? Então, beleza. Qual pilar mais te sacudiu hoje? Vou repetir os 5 pilares, tá? Responsabilidade extrema. Eu sou o responsável pela minha venda, pela minha vida, pela minha história. Pilar 2, resistência emocional. Quantos nãos você consegue receber antes de cair, de quebrar ou de derreter? Pilar 3, a tua meta é garantida pelo processo, não pela meta em si, não pelo resultado. Foco no processo, não no resultado. Pilar 4, mentalidade antifrágil. Pilar 5, obsessão por evolução. Sempre crescer. Não vender para ganhar mais. Aprender para vender mais. Ok?
E a pergunta que eu faço, embora eu já saiba a resposta, é: qual foi a última vez que você investiu em si mesmo? Se você está aqui, você investiu em si mesmo. R$ 50. Beleza? Agora, eu tenho a convicção que você está saindo daqui e vai sair daqui até o final dos 15 dias com muito mais do que você investiu. Só o que está lá na plataforma, a aula de ontem e todas as outras, ela vale muito mais do que os R$ 50. Porque os R$ 50 tu não paga nem uma pizza. Sabemos disso. Qual desses 5 pilares mais mexeu contigo hoje? Fala aqui para mim. Quem quer falar? Quem é o primeiro? Eu vou falar. Tem Para explicação. mim, Só qual o pilar mais te sacudiu hoje? foi a meta e o processo. Quem mais? Qual pilar mais sacudiu? No caso do meu, foi o foco no processo. Eu foco muito nos resultados. Perfeito. Então, foi a Eu mesma coisa, né? coisa. Foco no processo. Maravilha. Então, se você entendeu isso aqui, você vai entender, ou espero que você tenha entendido, que o problema nunca foi o cliente, nunca foi o mercado, nunca foi a empresa. Você consegue entender isso? Se o problema não está no cliente, não está no mercado, não está na empresa, Está em mim, está em você, está em mim mesma. O meu problema, tudo isso que você conversou hoje, eu vi que o problema não é o cliente, não é a corretora, sou eu. Eu me Também, enxerguei agora. pois é. também. E a pergunta é: se você foi reativo até aqui, o que é reativo? O cara que reage. Ah, aconteceu alguma coisa, eu vou reagir. Não, eu não quero ser reativo. Eu quero ser criativo. Eu quero ser dominante. Eu posso não dominar circunstâncias, mas eu domino o que acontece comigo. Porque o problema nunca foi o que aconteceu comigo. O problema é como eu reajo ao que acontece comigo. É isso que eu tenho que entender. Como eu estou reagindo. Se o cliente me dá um não e eu vou parar de trabalhar aquele dia, ai meu Deus, ele me deu um não. Já era. Tu vai estar sempre culpando o cliente, vai estar sempre culpando a concorrência, sempre vai estar culpando a empresa, sempre vai estar culpando todo mundo. Desculpa, né? Menos você. É desculpa, Michelle, exatamente. Verdade, é O verdade, é maior verdade. problema que a gente tem é a historinha que a Verdade. gente conta pra gente mesmo. É Ah, eu verdade, não você está consegui certo. por É sim, isso. É verdade. difícil. Nhanhanhã. Aí faz a voz até de criança, sabe? Aí vai É e acaba sempre culpa o dormindo. cliente. É verdade, está certo, é isso É. mesmo. É. A mentalidade à prova de balas Acontece. vai te levar para um outro nível, mas você tem que assumir esses 5 pilares. Porque é difícil para todo mundo. Só tem um detalhe. Só existe um campeão. Só existe um campeão. E aí? Deus. Tá pronto para investir o necessário para ser um campeão? Aí é a escolha de cada um. Aí é a escolha de cada um fazer a diferença na sua própria vida. Entende? Porque se assim não for, a gente está com um seríssimo problema. Mas um Lógico, vou problema te muito falar. sério. Se eu fosse dar atenção à minha mente, eu não estaria mais na empresa. Porque o que eu já vi de gente entrando e saindo lá, não está no gibi. E eu falava, gente, fica que vale a pena, e não adiantava nada. Aí tá, eu continuei, porque Uhum. eu também quero provar para mim mesma que eu consigo ser como os meus pais, porque eu sou filha de pai e mãe comerciante. Sim, Duas pessoas que conseguiram fazer tudo o que fizeram na vida sendo o quê? Gente, hoje está mais, né? Comerciante. Então, como que eu vou ter problema com venda? Não, eu quero provar para mim mesma que eu consigo. Assim consegue. como Amém. E se você entende que você consegue, você consegue. Gente, entenda uma coisa definitivamente, tá? Nada acontece nesse mundo antes que uma venda aconteça. Poxa. Nada, absolutamente nada. Você está aqui porque aconteceu uma venda. A tua mãe ou o teu pai vendeu alguma coisa para tua mãe, casaram e você está aqui. Sim. Você não foi um erro
Você não foi alguém que por acaso estava ali, não. Então entenda o seguinte: se você quer viver a mentalidade à prova de balas, tu tem que parar definitivamente de justificar coisas que não estão acontecendo por causa do outro, mas não estão acontecendo por causa de mim, por causa de mim. Porque quando eu entender que a responsa é minha, eu vou ser dominante. E só tem uma coisa que alguém que não é dominante pode fazer quando encontra alguém dominante: ou se submete ou sai. É isso. Gente, preste atenção. Venda comercial é selva. Não precisa ser selvageria, mas é uma selva. É uma selva. Por que que o leão é o rei da selva? Porque ele não precisa provar que é leão. Na hora que a coisa tem que acontecer, que ele tem que agir como leão, ele age como leão e acabou. É só por isso que ele é o rei da selva. Porque na hora que tem que agir, tu já viu o leão dando desculpinha? Leão reclamando? Leão comendo capim porque tá muito difícil comer carne? O leão não tem outra escolha senão comer carne, irmão. Se ele não comer carne, ele morre de fome. E trabalha menos do que os outros, tá? E aí? Meu irmão, quer ser leão? Tu vai ser. Mas tem que parar com papo de desculpinha de que a culpa é do outro. Não, a culpa é minha, a culpa é tua, a culpa é nossa. Assume o BO e resolve. Eu postei um videozinho curto lá no Instagram, acho que foi ontem, dizendo o seguinte: o super-herói não vem. Tá achando que vai vir um super-herói para te salvar? Vem não. Então, se você tem uma mentalidade à prova de balas, você vai mudar, você vai chegar em um lugar onde você não imaginou chegar. Agora só depende de você, só depende de mim, só depende de cada um aqui fazer diferença na sua história. E eu não estou falando só sobre vendas, não, tá? Eu estou falando sobre a vida. Eu estou falando sobre a vida. Se você acreditar que você está certo, que você está errado, se você acreditar que você pode ou você não pode, de qualquer maneira tu vai estar certo. Só depende de você. Beleza, galera? Me empolguei um pouquinho, falei um pouquinho a mais. Nos empolgamos. Estamos aí com 1h20. Beleza? Eu vou deixar esse vídeo aqui lá no Instagram. Amanhã eu compartilho o link com vocês para quem quiser assistir e tal, quiser compartilhar. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu adorei. Que Não. bom. Já a aula hoje foi boa, né? Bateu muita assim, coincidência com a gente. É isso. Muito. E a gente às vezes não percebe isso, gente. A mentalidade à prova de balas vai mudar o teu jogo. Agora, se disponha a viver o tempo necessário jogando um jogo menor, jogando uma série intermediária. Porque quando tu crescer, tu cresce com base. Aí ninguém te segura. Beleza, beleza, galera? Vamos tirar nossa foto já tradicional? A minha já está ligada há muito tempo. Hoje estou. Lana, Márcio, Lana, vamos aparecer aí para sair na foto. Monteiro já está aqui. Cadê os três bonitos? Cadê tá esse povo todo aí? Eu não vejo ninguém. Tá, Lana já apareceu ali. Márcio e Rosana. Quero Cadê aparecer Márcio aqui, não. apareceu Peraí. ali. Rosana. Rosana não aparece, não, só o nome. Rosana vai aparecer já já. É que ela é meio tímida às Ali, o vezes. Márcio aí, chegou. Rosana, assistindo cadê também, você? Caraca, todo mundo. Aí. Ah, agora foi. Agora foi. O que é que Márcio está fazendo aí? Márcio, assistindo. Márcio, você não tem que estar aí hoje, não. Vai, tem que estar. É mesmo, Márcio. Tem que estar. É verdade. Tá vendo? É verdade. Ele sabe por quê. Quem é, sabe. Agora tem que aprender com o mestre. Agora, não, mas hoje essa aula ele te dava depois, deixa de graça. Vamos. Vai ficar gravado. Para ele voltar. À noite é uma criança. Lana, pede para Vera aparecer aí, por favor, que agora ela sumiu. Vera.
Cadê você? A Vera só tem o V ali. Só tem o V da Vera ali, ó. Ah, voltou. Ó, quando eu disser o 3, sorria, porque senão você vai sair assim, ó. Entendeu? Vamos lá, galera. 1, 2, 3. Sorria. Aí. Show de bola. Fala no grupo essa foto. Amanhã eu compartilho este link com vocês. Não esqueça, bota lá mente de campeão quando você responder. Isso Mente aqui de para campeão, você. já botei aqui. Mente de campeão. Responder. Hashtag mente de campeão. Beleza, galera? Beleza. Obrigado. Nosso próximo Beleza. encontro é na outra segunda-feira. Amanhã eu vou colocar o ranking das tarefas e vou colocar a tarefa do dia 3. Amanhã é o dia 3. Então, todos os dias da semana, a gente vai ter uma tarefa. Agora, olha só. Você que fez venda ao longo do período do desafio, eu preciso que você compartilhe lá. Fechei um AMIL, PJ, um assim, um odonto, para eu colocar lá as vendas para o ranking. Você tem que falar que você vendeu, colocar lá que você vendeu. Se você não colocar que não vendeu, não tem como te dar os pontos para essa brincadeira que a gente está fazendo, o nosso campeonato de vendas. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês. Beijo no coração de todos. Continuem me amando e orando por mim. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, galera. Aí, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.